Olá, bom dia, meus queridos alunos do Centro de Estudos John Knox. Estamos aqui para mais uma videoaula que será sobre verbos, onde a gente vai aprender a respeito da classificação dos verbos, tá bom? Pegue a sua apostila e vamos começar a nossa aula, mas antes vamos ler Provérbios 20 e 29, que diz assim: a beleza dos jovens está na sua força. A beleza dos jovens está na sua força. Como é belo ser jovem, né? Então use, lembre que você é o futuro desse país, o futuro dessa nação, e lembre que você tem que utilizar todas as suas forças, habilidades, talentos, dons para a honra e glória do nosso Deus e também para o progresso desse nosso querido país. Ok? Vamos agora começar a nossa aula sobre classificação dos verbos. Quero que você preste bastante atenção, porque tem muitos detalhes que você vai precisar aí estar anotando na sua apostila. Se você não pegou ainda a sua apostila, dá uma pausa, corre lá, pega a apostila, traz caneta, lápis, borracha, tudo que precisar e anota tudo que eu falar aqui, tá bom? Aquilo que não tiver, claro, na sua apostila. Quando a gente fala de classificação de verbos, a gente está se referindo a 5 tipos de classificação. A primeira são os verbos regulares. Então, eu vou fazer um panorama geral aqui. Os verbos regulares, eles mantêm uma mesma forma, certo? Você vai ter o mesmo modelo e os verbos que se encaixam nesse modelo serão chamados de regulares, ou seja, eles têm a mesma conjugação. Vamos dar alguns exemplos? Cantar. Eu falo, eu canto, tu cantas, ele canta. Estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. O que é que você observou? Que a terminação ficou a mesma. Por isso, eles são chamados de verbos regulares. Já os irregulares, eles fogem a esse padrão de terminação. Por exemplo, falar, vender e partir são regulares, porque eu falo, ele falou, ele vendeu, ele partiu. Mas o irregular vai sair dessa forma, certo? Por exemplo, o verbo saber. Eu não digo ele sabeu. O verbo caber. Eu não digo ele cabeu. Eu digo como? Ele soube, ele coube. Você está me entendendo? Os verbos anômalos, eles sofrem uma anomalia. E a gente vai estudar daqui a pouquinho e você vai entender. Os verbos defectivos, eles são defeituosos. Ou seja, eles não possuem todas as formas, nem todas as pessoas gramaticais. Tá certo? O verbo miar, por exemplo, e os verbos miar e latir, eles são verbos de vozes de animais que foram criadas para reproduzir as vozes dos animais. Então, eu não posso falar eu mio, ele mia, né? Nós miamos, nós latimos, mas eu posso conjugar na terceira pessoa, do singular e do plural, me referindo ao animal. Eu posso dizer ele miou, que foi o gatinho, ele latiu, que foi o cachorro. Tudo bem? Os verbos abundantes, eles possuem mais de uma forma. Então, para indicar uma mesma função, eu digo imprimido, impresso, gastado, gasto, limpado, limpo. Você observou que eu tenho duas formas para falar a mesma coisa. Tudo bem? Vamos estudar agora cada um. Os verbos regulares, eles não sofrem alteração no radical, ou seja, o radical se mantém em todas as formas e as terminações são as mesmas, seguindo o mesmo modelo de conjugação. Por exemplo, aqui eu tenho verbos regulares, certo? Da primeira conjugação, cantar, falar, amar. Por que eles são da primeira conjugação? Porque terminam em AR, certo? AR e AR. Cantar, falar e amar. Segunda conjugação terminam em ER. Vender, escrever e correr. Será que existem só esses? Não, esses são só exemplos. A gente tem mais de 11 mil verbos na língua portuguesa, tudo bem? Terceira conjugação terminam em IR. Dormir, partir, assistir. O que a gente vai observar nesses verbos regulares? Que não vai sofrer alteração no radical, tá? O radical se mantém em todas as formas e as terminações são praticamente as mesmas. Por exemplo, quando eu falo eu canto, primeira conjugação,
Eu canto, eu falo, eu amo. Segunda conjugação. Eu vendo, eu escrevo, eu corro, com essa terminaçãozinha aqui, tá bom? Terceira conjugação. Eu parto, eu durmo, eu assisto, certo? Então, você vai ver que há a mesma terminação, mesmo sendo de conjugações diferentes. Se for aqui o pretérito perfeito, eu cantei, olha aí, o eu novamente. Eu cantei, eu vendi, eu parti, certo? Você observa essa semelhança aqui, tudo bem? Então, você tem uma semelhança de terminação. A terminação STE é uma terminação clássica para o quê? Para a segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Então, quando eu falo em pretérito perfeito, eu estou me referindo a uma ação concluída no passado. Então, tu cantaste, tu vendeste, tu partiste. Você observou que eu tenho a segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo igual em todas as conjugações. Então, vamos ver se isso é verdade? Olha aqui. Cantar, tu cantaste. Vender, tu vendeste. Partir, tu partiste. Partiste. Certo? Então, segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo, é claro que tem que ser do singular, certo? Ela tem a mesma terminação se ela for um verbo que? Regular. Tudo bem? A gente está estudando os regulares. O vá, aqui, ele. Então, aqui eu tive o tu, e aqui eu tenho o ele. Ele cantava, ele vendia, ele partia. Essa aqui sofreu uma pequena alteração. Lembrando que isso aqui é uma terminação, o quê? De uma ação contínua. Então, ele cantava, é o pretérito imperfeito. Exprime uma ação contínua, tá certo? Pra, né? Então eu tenho ele cantará, ele venderá, ele partirá. Ele falará, ele escreverá, ele dormirá. Ele amará, observem aqui, tá? Eu estou conjugando esses verbos que eu coloquei aqui do seu lado esquerdo da tela, tá? Então eu estou conjugando esses verbos. Ele amará, ele escreverá, ele dormirá. Tudo bem? E Uria, ele amaria, ele correria, ele assistiria. Então, o que a gente tem aqui? Uma regularidade. As terminações são iguais, certo? Para praticamente todas as pessoas, certo? Então, vamos ver aqui um paradigma, um modelo de conjugações, certo? Eu vou mostrar para vocês como os verbos regulares, eles seguem um modelo único, eles seguem um modelo padrão. Você tem uma espécie de forma, um formato único para todos, tudo bem? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho os verbos regulares no modo indicativo, que eu coloquei para você ver como existe uma semelhança. Então, já sabemos que os verbos da primeira conjugação terminam em AR, segunda é R e terceira IR. O que a gente tem aqui? A gente tem o modelo da primeira conjugação aqui, certo? Primeira conjugação. Aqui eu tenho o modelo de segunda conjugação, ok? E aqui eu tenho o modelo de terceira conjugação. Então, esse verbo aqui, amar, termina com AR. O verbo correr é R. E o verbo partir, IR. O que nós temos aqui? Você tem a base, que é o radical, AM. Então, você tem essa base, AM, do verbo amar. O resto é terminação. Vamos ver? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais,
eles amam. Tudo bem? Se você quiser tirar essa base aqui e colocar uma outra base, por exemplo, o verbo cantar, vai ficar a mesma terminação. Observe. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Tudo bem? Então, a M é a base, o radical. Se você trocar esse radical por outro radical, vai ficar a mesma terminação. Então, nós temos aqui radical e nós temos terminação. Vamos mudar esse aqui? Só mais esse para você observar aqui. Eu vou escolher o verbo falar. Eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, vós falastes, eles falaram. Observaram que se manteve uma constante, tá? Eu falava, tu falavas, ele falava. Tire a base e ponha uma outra base. Ou seja, tire um radical e ponha um outro radical. O radical FA, de falar, certo? Você tem, eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos, vós falavas, eles falavam. Observaram como é fácil? Se você segue esse modelo, você consegue conjugar qualquer verbo regular, tá certo? Amará, amarás, amará, nós amáramos, vós amares, eles amaram. Então, a gente tem o quê? O pretérito mais que perfeito, tá bom? Eu posso colocar aqui, eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantares, eles cantaram. Sem problema nenhum. Vamos ver a segunda conjugação? Também, eu tenho o verbo correr aqui conjugado em todos os tempos do modo indicativo. Eu posso trocar a base dele. Qual é a base dele? A base é C-O-R-R. Eu posso colocar o vende, que é outra base, outro radical, certo? Vamos mudar o radical? Vai ficar a mesma coisa. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. E você pode estar fazendo isso em todas as pessoas, em todos os tempos, do modo indicativo, porque são verbos regulares. O verbo partir, você pode substituir pelo verbo, por exemplo, dormir, né? O verbo dormir, então você tem um radical dorme, e você pode estar tirando esse radical parto, ok? E substituindo por eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis, eles dormem. Observem bem que o verbo ele é formado a partir do radical mais o quê? Terminação, tá certo? Então, eu tenho o radical aqui é parte, que é a parte que não se altera do verbo. Tá certo? Meus amores, tudo bem até aí? Então, você pode a partir desse paradigma, você pode conjugar qualquer verbo regular. E você deve treinar isso em casa. Treinar a conjugação desses verbos. Tudo bem? Então, a gente vai ver aqui a continuação do nosso estudo. Onde você vai ter Então, temos aqui os verbos irregulares, que são verbos que não seguem o modelo de conjugação dos regulares, apresentando o quê? Alteração no radical e ou nas desinências, que são as terminações. Eles não vão seguir o modelo, certo? Portanto, eles vão ter uma terminação própria. Dica, uma dica de ouro para vocês aqui. Para saber se um verbo é irregular, basta flexioná-lo na segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Aquela que eu falei agora há pouco, que é a terminação clássica da segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo, STE. A desinência é STE. Se houver alteração na base do verbo, ele é irregular. Vamos ver aqui? Eu tenho o verbo fazer, eu tenho o verbo pôr, eu tenho o verbo ter, vir e ver. Aqui eu tenho a base do verbo, certo? Faze, ok? Pôr, ter, vir e ver. A gente vai conjugar na, o quê? Terceira pessoa, segunda pessoa do pretérito perfeito. Tu fizeste, olha aí, tu fizeste, tu puseste, tu tiveste, tu vieste, tu viste. O que você observou? Que houve o quê?
alteração aqui nessa base. O que é a base? A base é um radical. Então, vou colocar aqui, ó, base, que é igual a radical. Houve alteração? Houve. Se houve alteração, o verbo é irregular. Ou seja, ele fugiu à regra. Irregular significa sem regra. E sem irregular, regra, sem regra. Então, ficou diferente? Fazer, fizer. Pôr, puser. Viu só? Ter, tiver. Vi, vier. Então, houve alteração. Ver, vi. Ficou diferente? Então, eu já sei. Todos esses verbos são irregulares. Eles têm a mesma terminação STE, mas eles mudaram o radical. Observem que os verbos irregulares, eles podem sofrer alteração no radical ou nas desinências, ou então nos dois, ok? Nesse caso aqui, houve alteração no radical. Então, eles são verbos o quê? Irregulares, sem regra. Vamos conjugar, por exemplo, o verbo fazer. Eu faço, tu fazes. Ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Você observa que não existe uma regularidade, tá? Então, no pretérito, eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. No futuro, eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis, eles farão. Observe que há uma mudança brusca no futuro, certo? Então, vamos ver a diferença, para resumir, de verbos regulares para irregulares. Os regulares são aqueles que não apresentam alteração no radical e as terminações seguem o modelo de sua conjugação. Aquele modelo que a gente acabou de ver, aquele quadro, certo? Então, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram, e eu posso conjugar igual qualquer verbo regular. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Já os verbos irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando o quê? Alterações no radical e ou nas desinências. Então, eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. Pode observar que aqui eu tenho o verbo trazer. E como esse verbo, o verbo trazer, certo? A base dele é essa aqui, e houve o quê? Alteração na base. Ao invés de eu trazo, fica eu trago, ok? Então, já no verbo na segunda pessoa, manteve, mas nas outras houve o quê? Alteração. E o verbo trouxe, por exemplo, o verbo trazer no pretérito perfeito. Eu trouxe. Observe que a base, o radical, ele mudou completamente. Tudo bem? Eu espero que sim. Então, essa é a dica para você descobrir se um verbo é regular ou irregular. Então, preste bem atenção no modelo e lembrando que o irregular, ele quebra esse modelo de conjugação. Ele rompe com todos os padrões de conjugação. Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos lá. Aqui nós temos o quê? Os verbos anômalos, que eu falei para vocês. Eles apresentam irregularidades profundas. E nós temos aqui dois exemplos de verbos anômalos. Os verbos ser e ir. O verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, no presente. Mas no pretérito perfeito, eu digo, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. O que a gente vai observar? Que ele tem o mesmo pretérito perfeito do verbo ir. Então, eles são, na verdade, eles são iguais, certo? Eu tenho aqui, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Por exemplo, eu posso falar, você foi muito gentil tentando me ajudar aqui no meu trabalho. Mas eu posso falar, ele foi
morar nos Estados Unidos. Viram só? Então, aqui é o verbo ser. Você foi muito gentil. Você foi morar, ou ele foi morar nos Estados Unidos, que é o verbo ir. Tudo bem? Então, vocês observaram essa grande diferença aí, tá certo? Ou melhor, essa semelhança que existe em verbos tão diferentes. Verbos defectivos. Verbos defectivos significa, a palavra defectivo significa imperfeito, defeituoso. Então, ele tem defeito na conjugação. Possuem conjugação incompleta, não sendo usados em certos modos, tempos ou pessoas. Então, nós podemos dividi-lo em 3 grupos, como eu falei para vocês. Os verbos que indicam vozes de animais são verbos defectivos, porque nós não conjugamos na primeira pessoa, por exemplo, do singular ou do plural, ok? Então, vamos lá? O primeiro grupo, verbos impessoais que indicam fenômeno da natureza, tempo decorrido e o verbo haver no sentido de existir. Tais verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular. Exemplos, no Canadá, neva muito nesta época. Então, os verbos que indicam fenômeno da natureza, tempo decorrido e o verbo haver, eles não se conjugam na primeira pessoa, por exemplo, do singular. Eles só são conjugados na terceira pessoa do singular. Neva muito nessa época. Eu não posso falar eu nevo, tu nevas, ele neva. Então, todos os verbos que indicam fenômeno da natureza, anoitecer, entardecer, amanhecer, relampejar, trovejar, chover, nevar, gear, eles não serão conjugados, por exemplo, na primeira pessoa, segunda pessoa, eu nevei, tu nevaste, ele nevou, nós nevamos, vós nevastes, eles nevaram. Né? Eu geei, tu geaste, ele geou, nós geamos, vós geastes, eles gearam. Você pode até tentar conjugar e vai dar certo, né? Mas na prática isso não existe. Então, os verbos que indicam fenômeno da natureza, eles são impessoais. Lembram dos verbos impessoais que a gente estudou no sujeito inexistente? Então, todos aqueles que indicam tempo decorrido, faz 2 anos que não o vejo. Olha só. Então, eles o quê? Eles são defectivos, tá certo? Então, havia muitos alunos na cantina, indicando aqui que é um sujeito inexistente, faz 10 anos que não te vejo, tudo bem? Então, são verbos que possuem conjugação incompleta, não sendo usado em certos modos, tempos ou pessoas. Agora, vamos ver aqui o segundo grupo, verbos que indicam vozes de animais, como latir, mugir, miar, cacarejar, relinchar. Nós não vamos conjugar, por exemplo, na primeira pessoa. Tais verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular ou do plural. O cão de João late todas as noites. Então, eu tenho aqui, ó, o cão e late está se referindo ao cão. Eu tenho a terceira pessoa do singular e o verbo na terceira pessoa do singular também, me referindo à voz do animal, que no caso aqui é o cão. Os gatos miaram toda a noite, durante toda a noite. Eu tenho os gatos sujeito e miaram é o verbo indicando a ação dos gatos, que está na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito que também está no plural. Tudo bem? Então, verbos que indicam vozes de animais, eles são verbos, né? Verbos que indicam vozes de animais são verbos defectivos, ok? Temos também o terceiro grupo. Esse terceiro grupo é formado por verbos que não possuem a primeira pessoa do presente, do indicativo. Observem bem, por isso, não possuem também o presente do subjuntivo, nem todo o imperativo. A gente vai ver alguns exemplos aqui dos verbos que são defectivos, tudo bem? Vamos lá? Olha só, quando eu tenho aqui os verbos defectivos, eles não possuem todas as pessoas gramaticais, tá certo? Eles são defectivos principalmente na primeira pessoa do presente. Eu tenho aqui, vamos observar aqui, os verbos abolir,
aturdir, banir, demolir, falir, reaver, precaver, adequar, etc., no presente do indicativo e no presente do subjuntivo inteiro, tá? Principalmente na primeira pessoa do presente. Olha só, o verbo colorir, né? Eu tenho o verbo colorir, não existe eu coloro. Não existe, eu não falo assim, eu coloro isto aqui. Não, eu tenho que substituir por eu pinto, né? Eu pinto muito bem, eu não posso falar eu coloro muito bem, certo? Então não existe eu coloro. Mas, no entanto, você pode falar tu colores. Posso, tá? Então, tu colores existe. Você observa que na primeira pessoa do presente é que eu não vou ter esse verbo colorir. Mas eu posso dizer, eu colori todo o desenho. Por quê? Porque aí eu tenho o pretérito perfeito. O que você tem que observar é a primeira pessoa do presente. Primeira pessoa do presente, ok? Primeira pessoa do presente. Eu pinto agora, eu falo agora, né? Eu escrevo agora, eu assisto agora, uso agora para descobrir qual é o presente. Então, não existe eu coloro, tá? Mas existe tu colores. Existe eu colori, tá? Pode. Eu, vou até colocar aqui para você. Eu colori, vamos lá. Eu colori. Sem problema nenhum, porque está no passado, tá bom? Tudo bem? No caso aqui do verbo abolir, eu não posso falar, não existe eu abolo, eu abolo isso, eu abulo isso. Não existe. Ele é defectivo, tá bom? Mas eu posso dizer eu aboli no passado. Posso? Posso. Então, não está no presente, tá bom? Eu aboli aquela regra, tá bom? Mas eu não posso falar eu abolo essa regra. Tá? Então, no passado pode, o problema é o presente, tá certo? Não existe eu me precavenho, tá? Não existe. O verbo, veja bem que o verbo precaver, tá? Ele vem do verbo ver. O verbo precaver, ele vem do verbo ver. Então, pensa assim, olha, o verbo haver, o verbo precaver é derivado do verbo ver, então ver filme, certo? Então, ver é enxergar. Eu não posso falar, eu me precavenho, porque eu não falo, eu venho filme, eu falo, eu vejo filme. Você observa que isso aqui é diferente? Tá diferente do verbo ver. Eu falo, eu vejo filme, eu não falo, eu venho filme. Como ele é derivado do verbo ver, ele tem que conjugar igual. Mas só que mesmo assim conjugado igual, não existe mesmo assim. Mesmo que esteja correto, eu falar eu vejo filme, mas eu não posso falar eu me precavejo. Tudo bem? Então, como é que eu falaria? Eu teria que falar eu tenho que me precaver. Eu tenho que usar a forma composta, tá? Já que não existe na primeira pessoa do singular. Tudo bem? O verbo falir, gente, nada de eu falo a minha empresa. Não, nunca. Falo é do verbo falar. Não confunda aí, tá certo? Falar, certo? No caso, eu falo é do verbo falar, ok? Então, não pode usar eu falo, tá? Ele faliu? Pode. Ele faliu com a empresa da família? Eu posso usar, né? Ele acabou, né, com a empresa. Então, eu tenho aí na terceira pessoa. O que eu não posso é primeira pessoa do presente, tá bom? Adequar. Não existe eu adequo. Eu não me adequo nessa quarentena. Tu te adequas a essa quarentena? Porque ele não se adequa. Eles não se adequam. Tá certo isso? Não, tá completamente errado. Só existe o nós. Nós nos adequamos a essa quarentena. E vós vos adequais? Sim, vós vos adequais. Está corretíssimo, top, ok? O que não pode é eu, tu, ele ou eles. Então, só sobrou o nós e o vós. Nós nos adequamos muito bem a essa quarentena, né? Estamos tendo aula
através do YouTube, né? Videoaulas. E vós vos adequais. Tudo bem, meus amores? Eu espero que sim, tá certo? Então, vamos lá. O passado, agora sim, presta atenção. Eu estou me referindo ao presente. No passado existe, eu me adequei, sim. Eu me adequei. Eu só estou me referindo ao presente, tá, meus amores? Prestem atenção para vocês não generalizarem. Mas eu posso falar, eu me adequei, tu te adequaste, ele se adequou, nós nos adequamos, vós vos adequastes, eles se adequaram. Isso eu posso, tá bom? Sem nenhum problema, tá certo? Então, continuando aqui, olha só. Do verbo colorir, como eu falei para vocês, eu coloro a tela, não pode, né? Poder pode, mas não deve, né? Então, eu substituo por eu pinto a tela, ou eu estou colorindo a tela. Você tem outros recursos, né? Para que você aprende português aqui? Justamente para saber utilizar, tá certo? Ok. Os verbos falir, precaver, reaver, no presente do indicativo só tem a primeira e segunda pessoas do plural, como nós acabamos de viver, nós e vós. Nós falimos, nós reavemos, vós falis, vós reaveis. Isso se referindo, é claro, ao presente. Se for passado, passado tem, tá? Todas as pessoas. É o presente que não tem aí, tá certo? Então, estudem, anotem, façam todas as anotações necessárias aí para que vocês possam tirar as dúvidas, tá certo? Agora vamos aos verbos abundantes. O que são verbos abundantes? Como eu falei anteriormente, eles apresentam duas formas para a mesma flexão. Isso ocorre principalmente no particípio, ok? No particípio, que tem uma forma regular, que é a forma longa, terminada em ado ou ido, e tem uma forma irregular, que é a forma curta, reduzida, que é terminada em o. Recapitulando, o particípio, se ele for regular, termina em ado ou ido. Se for irregular, é a forma curta, termina em o. Tudo bem? Vamos lá? Emprego do verbo abundante. Normalmente, usa-se o particípio regular com os verbos, o quê? Ter e haver. Então, decora isso, ter ou haver ou aduído, certo? Ter ou haver, aduído, ter ou haver, aduído. Não esqueçam disso. Então, usa-se o particípio regular, aduído, certo? Ado, ido, ok? Com que? Com os verbos ter ou haver. Ter ou haver, aduído. Vamos ver o exemplo? Ainda não havia expressado minha gratidão. Então, eu tenho o verbo haver, tá? E eu tenho o verbo no particípio regular, a forma longa, que é o ado, ido, tá? Então, ainda não havia expressado minha gratidão e ainda não havia expresso a minha gratidão. Eu não posso usar a forma curta. Por quê? Porque eu tenho o verbo haver aqui, tá bom? Então, ter ou haver, aduído. A forma curta, que é o irregular, é usado com os verbos ser ou estar. Minha gratidão não será expressa por palavras. Você observou? Não será o verbo ser. Expressa, olha aí, eu tenho a forma curta, ok? Terminada em A. Você pode colocar aqui forma curta terminada em O ou A. Coloque aí, ok? O verbo ser mais particípio irregular, a forma curta. Tudo bem? Então, ter ou haver, aduído, ser ou estar, ou a. Ok? Então, ter ou haver, aduído, ser ou estar, ou a. A terminação, tá certo? Vamos ver mais exemplos aqui para você tirar todas as suas dúvidas. Teve dúvida? Volta à aula, dá uma pausa, anota aí e assiste de novo se precisar, ok? Vamos lá? Continuar. Então, temos aqui, olha só,
o verbo ter ou haver, eu vou usar o particípio regular. Mais exemplos aqui. Havia limpado e não havia limpo. Tinha acendido e não tinha aceso. Ele não tinha, a cozinheira não tinha aceso o forno, não. Ela tinha acendido o forno. João havia imprimido o arquivo ontem, não João havia impresso, ok? Então, ter ou haver, há do ido, ser ou estar, ou há. Ou há. Vamos ver? A cozinheira foi limpa. A cozinha foi limpa por mim, olha só, há, ok? A fogueira de São João foi acesa. Olha aí, há. O arquivo foi impresso. A forma o quê? Irregular. Do quê? Do particípio. Então, recapitulando, há do ido regular do particípio, certo? Ou há irregular do particípio. Se eu tenho um auxiliar ter ou haver, há do ido no particípio, tá? Se eu tenho os auxiliares ser ou estar, ou há, tá bom? Então, recapitulando, eu havia limpado a cozinheira tinha acendido o fogo, ido, João havia imprimido, ido, certo? Agora aqui, você tem atenção. Atenção aqui. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Não existe a forma chego, de chegar, certo? Ele havia chego, ele tinha chego tarde. Não, só existe chegado. É um verbo regular no particípio. Eu tinha chegado quando você saiu. E não, eu tinha chego. Não existe o chego. Não existe a forma falo, de falar apenas falado. Ele tinha falado com você sobre isso. E não, ele tinha falo. Então, não existe o particípio do verbo falar, falo, irregular, não existe, tá bom? Tudo bem? Aqui você vai ver o particípio, né? O particípio exprime o resultado de determinada ação, mas não indica se ela está no presente, no passado ou no futuro. Observe isso aqui para você não errar. Então, o particípio exprime o resultado de determinada ação, mas não indica se ela está no presente, no passado ou no futuro. Para sabermos o tempo verbal, precisamos de outro verbo na frase, ok? Então, existem dois tipos de particípio. O ado, né? O terminado em ado ou ido, e o irregular que termina em o ou a. Coloquem aí o azinho, tá bom? Então, o particípio regular, terminado em ado, ido, e o particípio regular, terminado em o ou a. Alguns verbos apresentam só o particípio regular, e vocês têm que ficar atentos a isso. Por exemplo, abrir, aberto. Eu não posso falar assim, eu tinha abrido a porta, porque não existe. Eu não tenho como ter abrido a porta, eu só tenho como ter aberto a porta. Eu não tenho como ter cobrido o bolo, eu tenho como ter coberto o bolo. Eu não posso dizer que ele tinha dizido isso, mas eu digo que ele tinha dito, tá certo? Eu não posso dizer que eu tinha escrevido tudo para você, mas sim que eu tinha escrito tudo para você. E assim vai. Ao invés de fazido, eu tinha feito um bolo. Ao invés de ganhado na loteria, eu tinha ganho na loteria, certo? Ao invés de gastado todo o dinheiro, eu tinha gasto todo o dinheiro. Então, a gente observa aí que são os particípios irregulares, ok? Vamos lá, continuar aqui. Note também que os derivados desses verbos apresentam também particípio irregular. Por exemplo, ver, né? Prover, rever, todos esses verbos seguem a mesma regra, tudo bem? Vir, convir, né? Você tem a mesma regra para todos, tudo bem? Vamos ver aqui verbos de particípio regular e irregular ao mesmo tempo. Então, são aqueles verbinhos que apresentam tanto o particípio regular quanto o particípio irregular. Vamos ver aqui o nosso quadro.
Na sua apostila, eu coloquei um quadro bem completo lá. Aqui eu fiz um resumo para você não ficar cansado, né? Os particípios regulares são acompanhados dos auxiliares ter e haver. Já vimos isso agora há pouco. Enquanto os verbos de particípio irregular são acompanhados dos auxiliares ser ou estar. Então, ter ou haver, ado, ido. Então, quando eu uso ter ou haver, eu vou usar um ado ou ido. Quando eu uso ser ou estar, eu vou usar um ou a. Tudo bem? Vamos ver como é que fica na prática isso? Olha só, usa com ter e haver. Então, tinha aceitado, havia aceitado. Tinha entregado, havia entregado. Então, você vai usar aqui o verbo ter ou o verbo haver. Tinha aceitado, tinha entregado, ok? Tinha ganhado, tinha gastado, tinha limpado, tinha salvado, tinha expulsado, tinha salvado, tinha acendido, tinha prendido. Mas com o verbo ser ou estar, eu vou usar o particípio irregular, que é aquele que não termina em ado ou ido. Então, foi aceito, está entregue, ok? E assim por diante. Tudo bem? Veja aí na sua apostila que você tem aí um quadro completo. Observem os verbos ganhar, pagar e gastar, que são usados no particípio irregular com qualquer auxiliar. Então, tanto faz ser ter ou haver, ou ser ou estar. Você vai usar com qualquer irregular. Vamos ver aqui? Olha só. Eu posso falar, eu tinha ganho ou eu havia ganho, certo? Eu posso falar, o cliente tinha pago ou havia pago. Então, eu também posso falar, olha só, eu tinha pagado, certo? Lembrem, gravem esses verbos que são ganhar, pagar e gastar, certo? Então, tu ganhas, tu gastas e tu pagas, né? Então, tu ganhas, tu gastas, tu pagas. Lembra desses verbos que estão relacionados a dinheiro, ganhar, pagar, gastar. Então, eu posso falar tinha pagado ou tinha... Espera aí, rapidinho. Então, eu posso falar tinha pagado ou tinha pago, certo? Tinha pagado ou tinha pago. E eu posso falar também tinha gastado ou tinha gasto. Eu posso falar também tinha ganhado ou tinha ganho. Tá certo? Então, nesse caso aí, são verbos únicos. Eles podem ser usados no particípio irregular com qualquer auxiliar. Ter ou haver, ser ou estar. Tudo bem? Então, ele tinha ganho, ele havia ganho. Ele tinha pago, ele havia pago. Ok, vamos aos tempos compostos aqui. O que são tempos compostos? São formados por meio da união de verbos auxiliares ter ou haver, tá? Então, só ter ou haver, conserte aí a sua apostila e tire o ser ou estar, tá certo? Porque são só o ter ou haver, mais o que? O particípio. Então, todas as vezes que eu tiver um tempo composto, eu vou ter o verbo ter ou haver, mais o particípio de qualquer verbo. Tudo bem? Vamos ver aqui? Eu tenho estudado muito. Olha aqui, eu tenho o verbo ter, que é um verbo auxiliar, mais o particípio do verbo estudar. Então, eu tenho o tempo composto, tá certo? Tu terias estudado. Ter mais particípio, tempo composto. Tudo bem? Anote aí e vamos continuar a nossa aula. Vamos lá? Eu vou apagar aqui para a gente dar continuidade aqui, tá certo? Anote todas as suas observações, não fique com dúvida, ok? Faça tudo que... Assista a aula, se precisar assistir de novo, assista para não errar. Os verbos auxiliares são verbos que se juntam a uma forma nominal
de outro verbo para construir a voz passiva, ok? Para construir os tempos compostos ou as locuções verbais. Principais verbos auxiliares: ser, estar, ter, haver, fazer e ir, certo? Esses são os principais. Tem outros? Tem. Você pode estar utilizando vários verbos, mas esses são os principais. Acrescente aí na sua apostila, tá? Os verbos fazer e ir, coloque reticências aí, porque são outros que você pode estar utilizando. Tenho estudado. Aqui eu tenho o verbo auxiliar, ok? Verbo auxiliar, mais o quê? O particípio do verbo principal. Então, particípio do verbo principal, PVP. Aqui eu tenho o verbo auxiliar, ter, mais o particípio do principal. Então, eu tenho o quê? Aqui, eu tenho, além de ser um tempo composto, tá? Eu tenho também uma locução verbal. O mecânico estava consertando o carro. Eu tenho o verbo auxiliar, está, mais o gerúndio do principal. Então, eu tenho uma locução verbal, mas eu não tenho tempo composto. Bom, gente, essa diferença entre tempo composto e locução verbal pode ser o assunto de uma próxima aula, tá certo? Já que existem muitos detalhes a serem aprendidos. Então, eu tenho aqui os verbos auxiliares que vocês já sabem, que são os verbos ter, ser, estar, ter, haver, fazer ou ir, e tantos outros que a gente pode estar utilizando, tá bom? Tudo bem? Olha só, aqui tem um pequeno exercício, né? Eu coloquei aqui para vocês, e vocês vão fazer a correção aí. Todos os verbos apresentam uma irregularidade no futuro do subjuntivo em quais são aqueles que apresentam irregularidade no futuro do subjuntivo? É a letra D aí, porque são verbos em que todos os verbos aqui são irregulares, ok? Então, todos esses verbos, né, no futuro do subjuntivo, por exemplo, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem, né? Então eu tenho uma irregularidade. Esses verbos são irregulares, tá certo? Segunda questão, sabe-se que de acordo com as características que apresentam, os verbos recebem classificações distintas com base nesse pressuposto. Defina. O que são verbos regulares? Lembram? São aqueles que obedecem a um modelo de conjugação verbal, mantendo a mesma terminação em todas as conjugações, sem que haja mudança no radical. Ok? Olhe lá na sua apostila e escreva aí. E os verbos irregulares são aqueles que apresentam alteração no radical, ok? Ou não aceitam algumas terminações do seu paradigma correspondente, ou seja, eles não seguem o modelo dos verbos regulares. E os verbos defectivos? Eles não apresentam uma conjugação completa, ok? Então, eles sofrem uma mutação, aí eles apresentam um defeito, né? Tal ocorrência, na verdade, se deve à eufonia, tá? Então, uma questão de eufonia, de som, né? Para produzir um som melhor, tá bom? Então, são verbos defectivos, aqueles que a gente viu. Eu abolo, não existe, né? Então, eu coloro, também não existe. Por uma questão de som, de eufonia, tá certo? Os verbos anômalos, o que são verbos anômalos? Durante a conjugação, apresentam profundas transformações no radical, que é o caso dos verbos ser e ir, que tem a mesma forma, né? Para eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram, para o pretérito que? Perfeito, tá certo? Os verbos abundantes são constituídos por mais de uma forma, geralmente demarcados pelo particípio regular e pelo particípio irregular e pelo particípio regular, certo? Então, a gente tem o mesmo verbo com duas formas, tá certo? No particípio. Tudo bem, queridos? Agora, vamos ver aqui.
Essas questões estão lá na sua apostila e você vai estar corrigindo, tá bom? Você vai corrigir aí. Olha só, eu tenho aí, das alternativas abaixo, a que apresenta o particípio regular dos verbos expressar, tingir e enxugar, qual é? Tadã, vamos ver se você acertou. É a letra? Muito bem. Quem marcou a letra E? Expresso, tinto e enxuto, acertou, né? Expresso, tinto e enxuto. Eu tenho os particípios irregulares dos verbos expressar, tingir e enxugar. Questão 4. No acidente, você vai completar com o particípio regular ou irregular. Vamos ver? Aqui é o prender. No acidente, os ocupantes do veículo haviam ficado o quê? Presos. Muito bem. Por quê? O particípio regular é com ter ou haver. Ter ou haver, aduído. Ser ou estar ou a, certo? Então, aqui é presos. O espetáculo foi suspenso, ok? Aqui eu tenho o verbo ser, então foi suspenso. O garoto foi salvo, o verbo ser, então eu vou usar o particípio, o quê? Irregular, ok? O que mais? Sua proposta foi aceita, de novo o verbo ser, então particípio irregular. O candidato de sua preferência foi eleito, verbo ser. Vovó já havia o quê? Fritado, porque ter ou haver, aduído. Então, fritado. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham acertado tudo aí, ok? Vamos às últimas questões para a gente terminar essa nossa videoaula, ok? Então, vamos lá. A questão de número 5, a gente vai até a questão de número 5, ok? Tendo em vista a classificação que se atribui aos verbos, dê 2 exemplos. Vamos dar 2 exemplos aqui. De verbos regulares. Cantar, falar, né? Correr, partir. Verbos irregulares. Fazer, ser, né? Medir e tantos outros. Defectivos, né? Que apresentam defeitos na conjugação. Por exemplo, o verbo abolir, colorir, adequar, certo? Anômalos, nós temos 2, que são os verbos ser e ir. E abundantes, a gente tem acender, né? Acendido, aceso, expulsar, expulsado, expulso e assim por diante. Bom, meus amores, a nossa aula fica por aqui, certo? E espero que vocês tenham acertado as questões e que vocês tenham aprendido, né? Ok? Então, até a próxima e a gente se encontra na próxima videoaula e eu quero que vocês não percam a próxima videoaula, tá certo? Tchauzinho, um abraço.